Sejam todos muito bem-vindos de volta. A energia das ondas se refere à conversão direta do movimento das ondas do oceano em eletricidade utilizável. Portugal foi um dos primeiros a adotar essa abordagem, pois sua longa costa atlântica oferece um clima de ondas consistente, com alto potencial energético. A potência média por metro de crista de onda ao longo da costa ocidental de Portugal está entre as mais fortes da Europa. O aproveitamento dessa energia requer dispositivos que capturem o movimento oscilatório das ondas e o convertam em energia mecânica ou hidráulica, que é então transformada em eletricidade por meio de geradores. Ao contrário da energia solar ou eólica, o princípio físico aqui é a energia cinética e potencial da água em movimento. O primeiro passo para entender os sistemas de energia das ondas é reconhecer como as ondas transportam energia. Quando o vento se move sobre a superfície do oceano, o atrito transfere o movimento para a água, criando oscilações. Uma onda não é uma massa de água se movendo continuamente para a frente, mas sim partículas de água movendo-se em trajetórias orbitais que transmitem energia pela superfície. A quantidade de energia transportada depende da altura, período e comprimento da onda. Os dispositivos são projetados para capturar esse movimento, seja por meio de estruturas flutuantes, câmaras oscilantes ou dispositivos de pressão submersos, cada um ajustado à frequência das condições das ondas locais. Um dos designs mais conhecidos é o da boia absorvedora de ponto. Este dispositivo consiste em uma estrutura flutuante que se move verticalmente com as ondas, conectada a uma fundação fixa no leito marinho ou a um ponto de reação submerso. Conforme a boia sobe e desce, um sistema de tomada de força em seu interior converte esse movimento relativo em energia. A tomada de força pode ser hidráulica, pneumática ou baseada em geradores lineares de acionamento direto. Por exemplo, em um sistema hidráulico, o movimento da boia bombeia fluido através de acumuladores e turbinas, que então acionam um gerador para produzir eletricidade. A simplicidade do movimento vertical da boia a torna versátil em diferentes estados do mar. Outro modelo importante é o de coluna d'água oscilante. Basicamente, é uma câmara com uma abertura abaixo da linha d'água, que aprisiona um volume de ar acima. Quando as ondas empurram a água para dentro da câmara, o ar aprisionado é comprimido e forçado a passar por uma turbina. À medida que a onda recua, o nível da água baixa e puxa o ar de volta pela turbina na direção oposta. Turbinas especiais, como as turbinas Wells, são projetadas para girar na mesma direção, independentemente do fluxo do ar, garantindo uma geração contínua de energia. Portugal testou uma das primeiras usinas de coluna d'água oscilante em escala real nos Açores, demonstrando a viabilidade dessa abordagem. Existem também os dispositivos atenuadores, que são estruturas longas e articuladas, que flutuam bem na superfície e se alinham com a direção das ondas. Conforme as ondas se movem ao longo do dispositivo, os segmentos se flexionam nas juntas. Esse movimento de flexão aciona bombas hidráulicas localizadas nas dobradiças, que então pressurizam o fluido e acionam motores hidráulicos conectados a geradores. O conversor de energia de ondas Pelamis, que foi testado em águas portuguesas, foi um dos exemplos mais proeminentes. Embora a implantação comercial tenha enfrentado desafios financeiros e de durabilidade, os testes forneceram lições valiosas em design de juntas, manutenção e capacidade de sobrevivência em tempestades extremas. A conversão do movimento mecânico capturado em eletricidade para a rede elétrica exige engenharia cuidadosa. Um sistema de tomada de força suaviza as oscilações irregulares das ondas em um movimento rotacional mais consistente, adequado para geradores. Isso geralmente envolve o uso de acumuladores hidráulicos ou volantes, que podem armazenar essas rajadas curtas de energia e liberá-las em taxas constantes. A energia gerada é então condicionada por meio de eletrônicos de potência, que ajustam a tensão e a frequência para corresponder à rede. Cabos submarinos transportam a eletricidade para as subestações em terra. Como os ambientes oceânicos são tão hostis, todos os componentes têm que ser resistentes a coisas como corrosão por água salgada, bioincrustação e a fadiga causada pelo carregamento cíclico constante. Em comparação com as formas mais antigas de geração, a energia das ondas oferece algumas vantagens e diferenças que vale a pena destacar. Ao contrário da energia eólica ou solar, a energia das ondas é altamente previsível com vários dias de antecedência, principalmente devido aos padrões climáticos estáveis sobre o Atlântico. Ela também tem uma densidade de energia maior, então um pequeno dispositivo pode capturar uma potência significativa em relação ao seu tamanho.
No entanto, o estresse mecânico e o ambiente corrosivo no mar são mais desafiadores do que o que as turbinas eólicas em terra, ou os painéis fotovoltaicos, geralmente enfrentam. Enquanto tecnologias mais antigas contam com cadeias de suprimentos estabelecidas e décadas de aprimoramento, a energia das ondas ainda está na fase de aprendizado com protótipos e fazendas piloto. A experiência de Portugal com a fazenda de ondas da Aguçadoura, lá em 2008, é um estudo de caso bem útil. Essa fazenda era composta por 3 dispositivos Pelamis, cada um com capacidade de 750 kW, totalizando 2,25 MW. Os atenuadores foram instalados a cerca de 5 km da costa, perto da Póvoa de Varzim. Mesmo com alguns contratempos técnicos e financeiros, o projeto mostrou que a energia das ondas conectada à rede elétrica poderia operar em escala de utilidade pública. Os dados coletados desse projeto ainda servem de base para novos designs na Europa atualmente, mostrando a importância da implementação inicial, mesmo quando o sucesso comercial não é imediato. A pesquisa portuguesa moderna está focando na durabilidade e redução de custos. Os dispositivos estão sendo redesenhados com materiais compósitos para ajudar a resistir à corrosão e também reduzir o peso. Sistemas de controle estão sendo desenvolvidos para ajustar esses aparelhos a diferentes estados do mar, para que possam maximizar a captura de energia sem sobrecarregar nenhum componente. Engenheiros também estão pesquisando unidades modulares de tomada de força que podem ser trocadas no mar, o que reduz o tempo de inatividade. Esses avanços ilustram como a energia das ondas está seguindo o mesmo caminho de inovação que as turbinas eólicas já trilharam, passando daquelas primeiras máquinas experimentais para equipamentos mais padronizados e confiáveis. O futuro próximo de Portugal inclui projetos de demonstração avaliados entre 5 e 20 megawatts. Até 2026, espera-se que pelo menos uma nova fazenda de múltiplos dispositivos esteja operacional na costa portuguesa e conectada diretamente à rede nacional. Essas fazendas servirão como laboratórios para coisas como manutenção em escala industrial, implantação por embarcações especializadas e integração com outras atividades marinhas, como a energia eólica offshore. Elas também fornecerão dados valiosos para avaliar a viabilidade econômica em mercados que recompensam a geração renovável previsível. A médio prazo, os desenvolvimentos podem envolver parques de energia híbridos offshore, que combinam conversores de ondas com turbinas eólicas flutuantes. Ambas as tecnologias compartilham infraestrutura de amarração e cabeamento, o que ajuda a reduzir custos. E, ao combinar as duas, a produção de energia é equilibrada, já que o vento e as ondas geralmente atingem o pico em condições ligeiramente diferentes. A posição de Portugal ao longo do Atlântico o torna um forte candidato para este tipo de instalações híbridas. Essa integração requer novas técnicas de gerenciamento de rede para lidar com 2 inputs variáveis ao mesmo tempo. Mas os avanços nos sistemas de rede inteligente estão definitivamente tornando isso viável. Olhando mais para o futuro, a energia das ondas pode ter um papel fundamental na estabilização das redes elétricas continentais, provendo geração costeira distribuída. A estratégia energética da União Europeia inclui a diversificação das fontes renováveis, visando reduzir a dependência de combustíveis importados. O potencial das ondas em Portugal poderia ser exportado através de interconexões para a Espanha e a França. Combinar a energia das ondas com a produção de hidrogênio verde em alto mar é um caminho promissor. O excedente de eletricidade das fazendas de ondas pode alimentar eletrolisadores instalados em plataformas flutuantes, produzindo hidrogênio que pode ser transportado por tubulações ou navios até a costa. Esse modelo evita alguns dos desafios que surgem com a integração direta à rede elétrica. Mas, apesar de todo esse potencial, a energia das ondas enfrenta algumas limitações e desafios claros. O custo de capital por quilowatt ainda é mais alto do que o da energia eólica ou solar, principalmente devido aos requisitos de durabilidade e aos menores volumes de produção. Os dispositivos precisam sobreviver a tempestades extremas sem falhas estruturais, o que significa que você precisa tanto de materiais robustos quanto de procedimentos inteligentes de desligamento. A manutenção no mar é cara, então qualquer tecnologia precisa minimizar a necessidade de embarcações de grande porte. Considerações ambientais também entram em jogo, já que esses dispositivos podem afetar o transporte de sedimentos, o comportamento da vida marinha e até mesmo as rotas de pesca. Cada implantação precisa passar por rigorosas avaliações de impacto ambiental. As comparações com a energia das marés destacam tanto semelhanças quanto diferenças.
Os sistemas de marés, como as turbinas subaquáticas, exploram ciclos gravitacionais previsíveis, enquanto os sistemas de ondas respondem a forças variáveis impulsionadas pelo clima. Os fluxos de maré são específicos do local e limitados a estreitos ou estuários, enquanto a energia das ondas pode ser colhida em amplas costas. No entanto, as turbinas de maré se beneficiam de condições de fluxo mais suaves, resultando em cargas mecânicas mais previsíveis. Os dispositivos de ondas devem, portanto, ser mais adaptáveis, capazes de lidar com uma ampla gama de frequências e amplitudes. Essa adaptabilidade os torna mais complexos, mas também potencialmente mais versáteis. Uma área técnica importante é a estratégia de controle. Os dispositivos podem ser equipados com sensores e algoritmos que ajustam a resistência ou o amortecimento em tempo real. Ao sintonizar com a frequência das ondas que chegam, eles maximizam a absorção de energia. Isso é semelhante à ressonância em sistemas mecânicos, onde a transferência de energia é maior quando as frequências coincidem. O controle ativo requer eletrônica de potência confiável e sistemas de feedback robustos. Sem o controle adequado, os dispositivos correm o risco de ter um desempenho insatisfatório em mares calmos ou de quebrar sob forças extremas. Engenheiros portugueses estão liderando experimentos nesta área, buscando refinar algoritmos que equilibrem eficiência com capacidade de sobrevivência. A colaboração internacional desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da energia das ondas em Portugal. Os projetos são frequentemente cofinanciados por bolsas de pesquisa da União Europeia, com centros de teste localizados em Portugal, oferecendo condições para empresas de toda a Europa testarem suas máquinas. Essa troca acelera o aprendizado, permitindo comparar diferentes designs sob condições marítimas semelhantes. Isso também distribui o risco, já que nenhuma empresa individual comprovou um modelo totalmente comercial até agora. A abordagem de testbed aberto garante que o conhecimento adquirido beneficia a indústria como um todo, mesmo que projetos individuais não atinjam a comercialização. A economia da energia das ondas é influenciada por curvas de aprendizado semelhantes às observadas na energia solar e eólica. Os primeiros dispositivos são caros, devido à fabricação personalizada e à produção em pequena escala. À medida que mais unidades são produzidas, a padronização e a fabricação em massa reduzem os custos. O balanço da usina, como amarração e cabeamento, também se beneficia da repetição e da experiência. Analistas preveem que, se Portugal e outras nações conseguirem manter uma implantação constante de dezenas de megawatts por ano, os custos poderão cair pela metade em uma década. Alcançar isso exige estruturas de políticas estáveis e incentivos ao investimento. Em conclusão, a busca de Portugal pela energia das ondas não é simplesmente adicionar outra fonte renovável, mas avançar uma tecnologia com princípios físicos únicos e desafios práticos. Os mecanismos, desde absorvedores de ponto até colunas de água oscilantes, demonstram como os engenheiros convertem o movimento incessante do Atlântico em eletricidade. Cada protótipo, projeto piloto e campo de teste contribui para um crescente corpo de conhecimento técnico. Com fazendas de curto prazo esperadas até 2026, parques híbridos de médio prazo combinando vento e ondas, e visões de longo prazo de integração de hidrogênio, a energia das ondas está progredindo constantemente. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.